bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para destrinchar uma das disputas familiares mais dramáticas e, sinceramente, teologicamente mais complexas da antiguidade. A história é registrada lá no texto de Gênesis 27. É uma narrativa intensa de conspiração, de laços de sangue, mas, acima de tudo, do peso espiritual imenso de uma herança. É o tipo de relato que abala as nossas fundações teológicas sobre a vontade divina e as falhas humanas, mostrando como o destino de nações inteiras foi decidido ali mesmo, dentro das tendas de uma família completamente dividida. E para começar a entender o peso disso tudo, vamos olhar para o rescaldo da situação. Imagine a cena: o patriarca Isaac, idoso, cego, acaba de perceber que o homem a quem ele entregou o destino de toda a sua linhagem não era o filho mais velho, Esaú, era o mais novo, Jacó. O texto bíblico diz que ele estremeceu, sentindo uma violenta comoção. Não é só uma surpresa ruim, sabe? É o pavor absoluto de um homem que entende que uma força cósmica gigantesca acabou de ser liberada sobre falsos pretextos. A realidade física e teológica da família dele foi alterada para sempre. O que nos leva diretamente à tensão central de todo esse estudo. A grande questão que não quer calar é: o que acontece quando o sagrado colide de frente com o trapaço humano? A narrativa não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, ela escancara o choque entre a absoluta permanência de uma bênção proferida na antiguidade e, bom, os métodos obscuros e cheios de mentiras que foram usados para conseguir essa bênção. Parte 1. O peso da bênção. Entendendo as apostas teológicas. Para entender o drama, a gente precisa olhar para a teologia da bênção no Antigo Oriente Próximo, que é simplesmente fascinante. Naquela época, abençoar alguém não era só desejar boa sorte ou fazer uma oração casual. Longe disso, era uma transferência legal e espiritual totalmente irrevogável. Quando o patriarca proferia aquelas palavras, acreditava-se que a própria autoridade divina estava sendo canalizada para o herdeiro. Era um decreto que moldava a prosperidade material, a fertilidade e o poder político daquela pessoa e de todos os seus descendentes. E o detalhe mais crucial de todos: uma vez que as palavras saíam da boca do patriarca, já era, não dava para voltar atrás, recolher ou anular. E é exatamente um senso de urgência absoluto que coloca toda essa trama em movimento. Isaac está sentindo o peso da idade. A visão dele falhou, criando uma vulnerabilidade física enorme. E como ele não sabe o dia da própria morte, ele decide agir logo. Ele chama o Esaú e pede que ele vá caçar um animal selvagem para preparar aquela comida saborosa que ele tanto gosta. O objetivo? Realizar uma cerimônia íntima para transferir a liderança e a aliança divina para o filho mais velho, fortalecido por essa última refeição antes que o tempo se esgote. Mas a dinâmica entre os irmãos é o que complica a equação. As diferenças não poderiam ser mais gritantes. De um lado, a gente tem Esaú, o primogênito. Ele é o homem do campo, o caçador, fisicamente rústico, peludo e claramente o favorito do pai, Isaac. Do outro lado está Jacó, que ficava nas tendas, descrito como tendo a pele lisa e que contava com o apoio inabalável e a astúcia da mãe Rebeca. E essa diferença física extrema, um peludo e um de pele lisa, acaba virando o maior obstáculo logístico para a conspiração iminente. Parte 2. A arquitetura do engano. Intervenção humana em assuntos divinos. O plano da Rebeca é basicamente uma aula de mitigação de riscos. Assim que ela ouve a conversa de Isaac, ela toma as rédeas da situação. Os passos são meticulosos. Primeiro, a matéria-prima. Ela manda Jacó buscar 2 bons cabritos do rebanho. Segundo, a ilusão do paladar. Ela mesma prepara o prato com o tempero exato que sabe que vai enganar o marido. Terceiro, a ilusão do olfato. Vestir Jacó com as melhores roupas do Esaú, que carregavam aquele cheiro forte de campo. E por fim, a ilusão do tato. Ela enrola as peles dos cabritos no pescoço e nas mãos de Jacó para simular a textura rústica do irmão mais velho. Agora, a implicação teológica do que a Rebeca diz no meio dessa preparação é de arrepiar. Jacó hesita. Ele fica com muito medo de ser descoberto e acabar recebendo uma maldição em vez de uma bênção. Mas a Rebeca não recua nem 1 milímetro. Ela assume o risco espiritual de frente. Dizer caia sobre mim essa maldição em uma sociedade onde a palavra falada tem um peso cósmico real, isso demonstra a intensidade da determinação dessa matriarca. Ela estava totalmente disposta a jogar fora a própria segurança espiritual só para garantir a elevação de Jacó. E o plano é colocado à prova quase na mesma hora. A cena dentro da tenda de Isaac é de um suspense sufocante. Isaac acha muito estranho o filho ter voltado tão rápido da caça e começa a fazer uma verdadeira auditoria sensorial. A audição quase bota tudo a perder, porque ele nota na hora que a voz é do Jacó. Mas aí ele pede para o filho chegar perto e o tato o confunde ao sentir aquelas peles de cabrito.
Em seguida, o paladar é convencido pelo tempero familiar da carne, e o golpe final de mestre, ao puxar Jacó para um beijo, o olfato cede ao cheiro do campo nas roupas roubadas. A ilusão física consegue vencer a desconfiança. Parte 3. Invocando o divino. O clímax do engano. O ponto mais agudo dessa teologia do engano acontece neste exato instante. Quando Isaac pergunta, meio desconfiado, como ele conseguiu caçar tão rápido, Jacó não inventa uma desculpa natural sobre os animais estarem perto. Para selar a mentira e silenciar a dúvida do pai de uma vez por todas, ele simplesmente invoca o divino. A audácia de dizer, porque o Senhor seu Deus a mandou ao meu encontro, eleva o engano a um patamar teológico espantoso. Ele usa Deus de forma totalmente profana como fiador e cúmplice de uma fraude humana. E é exatamente aqui que a moralidade do texto bíblico se torna incrivelmente densa e ambígua. A gente observa uma falsidade inteiramente humana sendo injetada bem no meio da engrenagem da autoridade divina. A narrativa expõe isso com uma neutralidade cortante, sem tentar limpar a barra ou justificar o comportamento do Jacó. Ela apenas mostra como propósitos maiores acabam se entrelaçando de um jeito bem doloroso com a conduta falha dos protagonistas. A mentira, embalada num discurso piedoso, atinge o alvo em cheio. Parte 4. A palavra irrevogável. As consequências permanentes das bênçãos proferidas. E isso ilustra de maneira brilhante a transferência brutal de destino que aconteceu ali. O contraste entre os dois decretos é absurdo. Isaac derramou absolutamente todo o seu capital espiritual sobre Jacó, garantindo a ele o orvalho do céu, a fertilidade da terra, abundância agrícola e um domínio político completo, inclusive sobre a própria família. Então, quando o verdadeiro Esaú chega, o reservatório de bênção já está seco. O que sobra para o primogênito é, na prática, uma anti-bênção. Morar longe das terras férteis, viver uma vida de violência através da espada e receber a dura profecia de que acabaria servindo ao irmão que o enganou. Por isso que, diante de todo o protesto e desespero de Esaú, a resposta de Isaac é tão fatalista. Eu o abençoei e ele será abençoado. Isaac sabe perfeitamente que foi manipulado e reconhece o engano. Mas, teologicamente falando, a bênção já tem vida própria. O poder criativo daquela palavra falada já alterou a fundação da realidade. O fato de ter havido um erro humano de identificação na hora da transmissão não corta a eficácia do canal divino. Uma vez falado, está feito para sempre. Parte 5. O preço da ambição. A família fraturada. E as consequências são imediatas, quebrando irremediavelmente a estrutura dessa família. A narrativa descreve a agonia de Esaú com um grito profundo, carregado de amargura. Esse desespero rapidamente se transforma em ódio puro, e Esaú decide cometer fratricídio. Ele vai assassinar Jacó assim que terminar o luto pela morte de Isaac. Quando Rebeca descobre que sua conspiração gerou uma ameaça de morte iminente, ela é forçada a mandar Jacó para o exílio em Harã. Ou seja, o grande sucesso do plano dela fez o lar desmoronar por completo, deixando a matriarca isolada e lamentando amargamente as rupturas que ela mesma costurou. E para Esaú, a dor é muito pior pelo reconhecimento de um padrão repetitivo. Ele declara com todas as letras que o nome de seu irmão faz jus às atitudes dele, porque o Jacó o enganou exatamente 2 vezes. Primeiro, explorou a fome e a fraqueza física de Esaú para comprar o direito de primogenitura em troca de um simples prato de lentilhas, e agora explorou a cegueira e a fraqueza física do pai para roubar a bênção final. Foram 2 intervenções extremamente oportunistas que consolidaram toda essa transferência de poder. O que nos deixa com uma reflexão teológica monumental que ecoa há milhares de anos. A história de Gênesis 27 nos obriga a olhar de frente para essa intersecção tão desconfortável entre o plano de uma promessa superior e a escuridão da traição humana. Será que o avanço de um propósito sagrado pode ser considerado totalmente limpo quando as suas bases foram cimentadas na fraude e na dor colateral? É uma provocação profunda sobre a complexidade da condição humana que continua, até hoje, sem uma resposta simples. E nos convida a pensar seriamente sobre o preço altíssimo que a gente paga quando a ambição toma a dianteira. É um texto simplesmente incrível, sabe? Ele mistura uma tensão familiar pesada, aquele sentimento de isolamento humano total e o mais importante de tudo, a construção de uma aliança divina monumental cheia de promessas importantíssimas. É de fato uma história sobre transição e garantias que mudam o futuro para sempre. O texto já nos atinge em cheio com esta frase muito forte. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia.
Isso nos joga direto no clímax emocional da história. É um momento profundo de choque puro, de reverência. Mas para entender o peso enorme dessa constatação e como é que um viajante solitário foi parar num lugar de tanto assombro, a gente precisa rebobinar um pouco a fita e ver o que causou toda essa jornada para o meio do nada. Parte 1. A despedida e a jornada. Para a gente compreender a grandiosidade espiritual que vai acontecer, é preciso primeiro olhar para a base física da viagem e para a tensão familiar que empurra Jacó para fora de casa. O contexto imediato é de obediência sob regras muito rígidas. Isaac dá uma ordem clara e inegociável. Jacó não deve casar com uma mulher de Canaã. Em vez disso, a instrução é fazer as malas e ir lá para Padã-Arã encontrar uma esposa na família de sua mãe. Ou seja, a partida acontece estritamente sob o comando da família. E é bem no momento dessa partida, saindo de Berseba, que algo gigantesco é estabelecido. Isaac repassa oficialmente a famosa bênção de Abraão para Jacó. Ele deseja que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, o multiplique e dê a ele a posse da terra. É a passagem formal de uma herança imensa. Jacó não é só um viajante agora. Ele sai de casa como o portador oficial de um legado incalculável. Parte 2. O caminho de Esaú. Agora, o que é realmente interessante sobre tudo isso é notar as reações completamente opostas dentro da família. Dá para ver um contraste muito claro. De um lado, a gente tem o caminho de Jacó, que é totalmente definido pela obediência aos pais e por carregar uma bênção de gerações. Do outro, o caminho de Esaú é pura reação. Ele percebe que Isaac não gostava das mulheres de Canaã, então, numa tentativa bem humana e calculada de agradar o pai, ele vai até a família de Ismael e se casa com uma das filhas dele. É uma decisão terrena, baseada no que os outros vão pensar, bem diferente da jornada abençoada de seu irmão. Parte 3. O sonho em Bétel. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto de virada do texto. A caminhada precisa de uma pausa e o que era para ser só um descanso no fim do dia vira o grande evento da narrativa. A cena é construída com uma sensação de muita vulnerabilidade. O sol se põe e a escuridão toma conta de tudo, sem nenhum conforto por perto. A única saída é pegar uma pedra ali do chão, usar de travesseiro e dormir na terra dura mesmo. Aquele que carrega a promessa imensa de Abraão deita ali exposto e isolado. Uma imagem que cria uma expectativa gigantesca. E aí, o sono traz uma visão surreal que quebra o silêncio daquele deserto. É a imagem de uma escada, ou de uma rampa, com a base firmada na terra e o topo tocando o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo sem parar. Essa conexão divina rompe totalmente a solidão de Jacó. É uma ponte que mostra de um jeito espetacular que aquele lugar vazio e desolado está, na verdade, cheio de vida e da atividade do reino de Deus. Parte 4. A aliança divina. Chegamos no centro absoluto de todo o capítulo, onde a promessa ganha voz e Deus fala diretamente. Então, o ponto crucial é detalhar as 4 promessas vitais dessa aliança nos versículos de 13 a 15, que mostram a transferência formal do pacto de Abraão. Primeiro, a terra. Aquele chão rochoso onde ele dorme vai ser dado a ele e aos seus descendentes. Segundo, os descendentes, uma família que vai se multiplicar feito pó da terra. Terceiro, a bênção global. Todas as famílias do mundo serão abençoadas através dessa linhagem. E quarto, a presença, a proteção divina contínua e a promessa de trazê-lo de volta. A importância colossal dessa aliança é o coração de tudo. É fundamental parar um segundo e pensar no peso dessa garantia. Imagina só, fugindo do passado com um futuro totalmente incerto, dormindo em cima de uma pedra e de repente escutar: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que for. Não o deixarei até que haja cumprido o que lhe prometi. Isso traz uma segurança absoluta. É a certeza inabalável de que os planos divinos não vão ser abandonados pela metade. Parte 5. O altar e o voto. Quando o sol nasce, a atenção volta do céu para a terra. A reação imediata de Jacó ao acordar é de puro temor reverente. Aquela mesma pedra desconfortável da noite anterior é erguida como uma coluna memorial. Ele derrama azeite por cima num ato de consagração. E aquele lugar isolado, que antes se chamava Luz, ganha um novo nome, Bétel, que significa Casa de Deus. É a marca física de que um pedaço de chão comum virou literalmente a porta dos céus.
Mas a história não para por aí. Isso ilustra brilhantemente como o texto organiza a resposta humana ao divino nos versículos de 20 a 22. O voto que Jacó faz é bem transacional. Tem as condições claras: se Deus for comigo, me proteger na viagem, me der comida e roupa e me trouxer de volta em paz. E tem o resultado. Então o Senhor será o meu Deus, essa pedra vai ser a casa de Deus e vai rolar a devolução de 1/10 de tudo. É a nossa mente humana tentando processar algo extraordinário e firmar um compromisso muito prático. O que nos deixa com uma reflexão final muito instigante. Como é que uma fé herdada, passada de geração em geração, se transforma numa convicção visceral e extremamente pessoal através de um encontro inesperado no meio do nada? O capítulo 28 de Gênesis mostra que é muitas vezes no isolamento total e na vulnerabilidade que a tradição teórica se torna uma aliança viva e inquebrável. É algo fantástico para se pensar sobre como jornadas difíceis podem esconder revelações que mudam tudo. Para começar, tem uma pergunta fundamental que precisa ficar martelando na cabeça da gente durante todo esse explainer. Onde está Deus quando os planos humanos falham e a rejeição toma conta? É fascinante notar que, embora essa narrativa comece como um verdadeiro drama humano, super bagunçado, cheio de segredos, preferências e traições, ela acaba entregando uma resposta teológica profunda e muito reconfortante justamente para essa pergunta. Parte 1. O acordo por Raquel. Bom, vamos direto ao ponto. O cenário se monta logo nos primeiros versículos. Jacó está fugindo do próprio passado, chega na terra do povo do Oriente, encontra o tio Labão e a recepção é aquela festa. Passa um mês, Jacó vai se integrando até que o Labão pergunta qual deveria ser o salário dele. E é exatamente aí que a trama engata a primeira marcha. O texto faz um contraste até meio duro no versículo 17, o que acaba definindo o tom de todo o conflito. O Labão tinha 2 filhas, certo? A mais velha, a Lia, é descrita como tendo olhos sem brilho. Já a mais nova, a Raquel, é bonita e formosa. Fica claro, na mesma hora, aquele viés humano, o favoritismo na sua forma mais crua. A beleza exterior da Raquel dita as regras do jogo e rouba o coração do Jacó de um jeito avassalador. Parte 2. O engano de Labão. Aquele amor absurdo pela Raquel faz o Jacó fechar um acordo de trabalho ousadíssimo. 7 anos inteiros de suor só para casar com a filha mais nova. E olha a ironia, o Jacó, que passou a juventude enganando a família, está prestes a provar do próprio veneno. Chega o casamento e no escuro da tenda, uma substituição devastadora acontece. Isso ilustra de um jeito perfeito o nível de disfunção dessa família. Jacó trabalha 7 anos, acorda no dia seguinte, percebe que dormiu com a Lia, vai tirar satisfação com o Labão e houve uma desculpinha sobre costumes locais. A solução do sogro? Cumprir a semana de festa da Lia e trabalhar mais 7 anos pela Raquel. É muito esforço humano, muita trapaça, é uma confusão sem tamanho. 14? Imagina só, 14 anos de trabalho braçal que o Jacó dedicou, quase que de forma exclusiva àquela paixão cega pela Raquel. Esse esforço monumental simplesmente ofusca a existência da irmã mais velha. A Lia acaba sendo tratada não como uma esposa amada, mas como um peso, uma obrigação contratual imposta pelo sogro. A dinâmica da casa fica totalmente corrompida pelo egoísmo. Parte 3. A rejeição de Lia. E qual é o resultado humano de tudo isso? Dor e menosprezo. O versículo 30 é brutalmente honesto ao afirmar que Jacó amava Raquel mais do que amava a Lia. A partir daí, o foco passa a ser a dor de uma mulher colocada num casamento onde ela é abertamente secundária, vivendo como uma sombra na própria casa. Mas aí, o jogo vira. A gente chega no ponto crucial da história. No versículo 31, o texto diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Percebe a mudança? Sai de cena todo aquele esforço humano exaustivo e entra o olhar de Deus. É o divino entrando no drama terreno para intervir em favor daquela que ninguém dava o menor valor. Parte 4. A soberania divina. É aqui que chegamos no ápice teológico do texto. A gente começa a ver Deus agindo com poder para equilibrar a balança e trazer graça no meio do desprezo. A história, a partir de agora, vai ser contada através de 4 nascimentos, cada um mostrando um passo na jornada emocional da Lia. Nasce o primeiro filho, o Rúben, e a declaração da Lia no versículo 32 é de cortar o coração. Olha só. O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela já reconhece a ação de Deus, mas o foco ainda é totalmente humano.
A dor da rejeição ainda fala mais alto, e o objetivo dela continua sendo conseguir a afeição do Jacó a qualquer custo. Vamos ver como isso evolui para o segundo filho, o Simeão. No versículo 33, ela diz: "O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho." De novo, ela sabe que Deus está ouvindo, mas nota como a identidade dela ainda está muito presa na palavra desprezada. A narrativa na cabeça dela ainda é dominada por essa carência absurda. Aí vem o terceiro, Levi. E, gente, o versículo 34 mostra uma esperança que beira o desespero trágico. Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. É uma tentativa angustiante de criar laço afetivo dando filhos ao marido. O valor dela ainda está medido pela migalha de atenção que ela tenta arrancar do Jacó. Mas, de repente, acontece uma quebra. Uma transformação absoluta. Nasce o 4º filho, Judá. Versículo 35. E as palavras da Lia são libertadoras. Desta vez louvarei o Senhor. Reparou? Pela primeira vez não tem Jacó na frase, não tem súplica por atenção, não tem mais a palavra desprezada, o foco sai totalmente da aprovação humana e vai direto para o louvor a Deus. É o ciclo da dependência emocional sendo finalmente quebrado. É uma jornada em tanto, né? A gente pode ver esses 3 passos super claros na evolução espiritual dela. Começa com aquele foco obsessivo no marido, passa para o reconhecimento de Deus misturado com a dor da rejeição, até chegar no passo 3, que é o louvor exclusivo. Fica nítido como a intervenção divina curou e restaurou a identidade de quem era considerada inferior. E sabe o que é mais sensacional nisso tudo? É como isso crava a definição teológica de soberania divina. A gente vê Deus subvertendo o favoritismo humano de forma ativa. Onde a humanidade marginaliza, Deus vai lá, estabelece a sua vontade e traz justiça. E um detalhe que não dá para esquecer foi através do Judá, esse 4º filho dessa mulher que ninguém queria, que veio a linhagem do rei Davi e, claro, de Cristo. A linhagem mais importante de todas não veio da esposa preferida, veio daquela que a soberania de Deus decidiu exaltar. Para fechar o nosso Explainer de hoje, fica essa provocação para a gente refletir. Como a soberania divina atua hoje naqueles que a sociedade esquece ou rejeita? Gênesis 29 está longe de ser só um texto antigo. Ele mostra que a mão de Deus continua trabalhando no meio das nossas maiores disfunções familiares e falhas. Quando os nossos planos desmoronam, a graça tem o poder de redimir histórias inteiras. E isso, sem sombra de dúvida, é algo que vale a pena a gente continuar explorando.